E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é uma aula de apresentação às viridarias do laboratório e alguns cuidados que vocês devem ter durante a condução de qualquer atividade experimental. Beleza? Vamos lá? Bem, de antemão, eu queria falar com vocês alguns cuidados que eu acho que podem parecer bobos, desnecessários, mas que são muito importantes para garantir tanto a sua segurança quanto a segurança de outros colegas durante uma atividade em um laboratório. O primeiro ponto a ser trazido é a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, eu estou falando aqui dos EPIs e dos EPCs. A utilização de jaleco pode parecer meio besta. Professor, mas é uma atividade muito simples, não há necessidade. Toda e qualquer atividade, ela pode envolver algum risco ergométrico, e aí a gente tem que tomar um certo cuidadinho. Então, a utilização do jaleco, pessoal, é importante, tá bom? A depender do tipo de experimento, a gente pode ter a liberação de algum gás volátil, e aí há necessidade de utilização, por exemplo, de máscara, de óculos, beleza? E não menos importante, o tipo de roupa também que você vai usar durante a condução da atividade experimental é importante também. Então eu super recomendo que vocês estejam com sapatos fechados, calça longa, evitar a utilização de adornos como correntes, brincos, pulseiras e etc., que podem eventualmente rosquear-se em alguma coisa e gerar aí um acidente. Beleza? Nós também temos alguns instrumentos que podem ser utilizados, como por exemplo o extintor de incêndio, chuveiro de emergência e ainda, mas não menos importante, meninas e meninos que tenham cabelos longos, eu super recomendo, aliás, não recomendo, eu estou meio que falando que é importante, vocês devem ter muito bem claro na mente que o cabelo tem que estar preso, tá bom? Não pode entrar no laboratório com o cabelo solto. E aí, o que você não pode, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, Cher, Buda, Lady Gaga, Madonna, o que você acreditar fazer durante um experimento? Primeiro, não comer, não beber e tampouco fumar dentro de um laboratório, tá? Isso aqui é inadmissível. O laboratório, a depender do tipo de análise que você pode estar fazendo, seja uma análise microbiológica, química, físico-química, o que for, você pode ter aí o seu resultado sendo enviesado em decorrência dessas má práticas em laboratório. Então, pessoal, professor, tô com fome, tô com sede, sai do laboratório, tira o jaleco, faz aí sua alimentação, vai ao toalete, lava a mão, retorna ao laboratório, beleza? Não menos importante, tu não pode cheirar nada, tá? Ou tampouco pipetar alguma coisa com a boca. Então, por exemplo, eu vou sugar esse líquido aqui com a boca. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Porque a depender da substância, você pode ter aí um grave acidente. Além disso, não sentar ou se debruçar sobre a bancada. E já vou falar pra vocês, tá, gente? Eu vejo muito coleguinha que faz isso, tá? De se jogar na bancada, ficar lá deitado. E não, cara, tem que ter muito cuidado, muita atenção, tem que estar ali a todo momento com o olhar bem atento, uma bancada organizada. Isso é importante ser trazido aqui, que às vezes as pessoas fazem um experimento de forma desordenada e aí ela erra, ela acaba se acidentando. Então, organize a sua bancada, limpe-a, terminou o experimento, recolha tudo aquilo, veja onde que deve ser descartado, como deve ser descartado. Além disso, uma outra coisa importante a ser trazido é que a bancada de um laboratório ela não é uma estante de livros. Então, ela tem que estar somente com aquilo que você vai necessariamente utilizar no seu experimento. E tão pouco também utilizar, por exemplo, as tomadas para você carregar celular, tablet, o que for. As tomadas estão ali para ligar aparelhos que serão importantes para o seu experimento. Além disso, sentar no chão ou correr dentro de um laboratório. Isso aqui é inadmissível, haja vista de que você pode quebrar uma vidraria, você pode contaminar uma amostra na hora de um determinado experimento, beleza? Além disso,
Uma outra coisa que eu acho muito importante se trazer para vocês é: não manuseie líquidos ou sólidos que você desconhece apenas porque você está curioso. Nossa, isso daqui é bonito, tem uma cor vibrante, etc. Não. Não utilize se você não souber do que se trata. E tampouco misture substâncias de maneira aleatória, indiscriminada, porque vozes da sua mente mandou fazer aquilo, tá bom? Porque a depender do tipo de substância que você vai misturar com uma outra, pode ter alguma corrosão ali, alguma combustão que possa acarretar um acidente. Então evitem isso, é muito importante tomar esses cuidados, tá? Parecem bobos, mas são importantes para que você mantenha a sua integridade física, mental e também dos outros colegas ali. Posto essa pequena introdução aqui de alguns cuidados de segurança, de EPIs, vamos entender aqui quais são as principais vidrarias que a gente utiliza no dia a dia de um laboratório. Então, nós temos algumas vidrarias, como por exemplo o tubo de ensaio, que pode ser aquecido. E para que nós utilizamos um tubo de ensaio? Para ensaios de reações químicas e é uma estrutura que pode ser aquecida. Também nós utilizamos uma outra vidraria chamada de Becker, que é uma vidraria que ela é graduada, então você consegue aqui ter um volume, tá? Então a gente pode utilizar aqui para dissoluções e reações. É uma estrutura que ela pode ser aquecida. Um detalhe muito importante a ser trazido é que embora o Becker ele te forneça ali mais ou menos o ml que ela comporta, o Becker ele não te dá uma precisão exata de medida. Então tomem nota disso, tá? O Becker ele serve para você pegar um líquido, mas ele não é tão preciso. Nós temos aqui o balão volumétrico também, que é utilizado para preparo de soluções, ou o balão de fundo chato, que ele é utilizado para processos de destilação e aquecimento. Nós também temos o Kitasato, que ele é utilizado para diluições. Ele pode ser utilizado aqui para filtração a vácuo. E é uma estrutura que pode ser aquecida. Então, por exemplo, você pode ter aqui um bico de Bunsen aquecendo a solução aqui dentro. E nós temos aqui o Erlenmeyer, que é utilizado para titulação, tá bom? Além disso, nós temos alguns aparatos que são utilizados para trabalhos com líquidos. Por exemplo, pipeta graduada, que ela serve para medir e transferir líquidos. Nós temos a pipeta volumétrica, que ela é para medição e transferência em quantidades fixas de líquido. Quando comparada à pipeta graduada, ela é muito mais precisa, tá bom? Nós temos aqui a proveta, que também serve para medição e transferência de líquidos, mas não é tão precisa quanto, por exemplo, a pipeta volumétrica. E nós temos aqui o funil, que é uma estrutura que é utilizada aqui para filtração e transferência de líquidos, beleza? Então essas são algumas das ferramentas que a gente utiliza para fazer transferência e medição de líquidos. Também tem-se aqui o funil de separação, que é uma estrutura que nós utilizamos, por exemplo, para fazer a separação de líquidos imersíveis, tá? Nós temos aqui o filtro de papel utilizado para retenção de sólido, a pinça que pode ser utilizada para pegar objetos aquecidos, e nós temos aqui o bastão de vidro, que é uma vidraria que nós utilizamos, por exemplo, para agitar soluções e auxiliar na transferência de líquidos. Tá bom? Também nós temos aqui o almofarriz e o pistilo, que são justamente um aparato que parece uma cumbuquinha e uma parzinha que você utiliza para triturar e pulverizar alguns sólidos. Nós temos o bico de Bunsen, que é um bico de gás utilizado para aquecer. Em algumas situações, o bico de Bunsen ele pode ser substituído por uma lamparina, mas o ideal é que nós utilizemos o bico de Bunsen. Nós temos o condensador, que é uma vidraria utilizada aqui em processo de destilação. E por fim, nós temos o conta-gotas, que é utilizado aqui para transferência de líquidos. Beleza? Também uma outra vidraria utilizada é o suporte universal, que ele serve para sustentação. A espátula, que ela serve justamente para pegar reagentes sólidos, e nós temos aqui uma diversidade de várias espátulas. A balança, que ela serve para pesagem de reagentes.
E tem aqui alguns tipos de balança, tem a balança analítica, semi-analítica, tá bom? Termômetro, que aqui é um aparelho que nós utilizamos para controle muito refinado da temperatura, beleza? E aí uma outra coisa que é muito importante ser trazido para vocês é que a depender da condução do experimento, a gente tem que ter alguns cuidados extras, como por exemplo, não descartar produtos e misturas na pia. Então, a depender do tipo de mistura, a gente precisa fazer um descarte em um recipiente adequado, tá? Lavar as mãos antes e pós a condução de qualquer experimento no laboratório é importante. E também é muito importante que vocês fiquem atentos a esses símbolos que podem aparecer aí em algumas embalagens de reagentes. Ó, isso aqui indica que é um produto inflamável, ou seja, pega fogo, corrosivo, pode causar aqui queimaduras, tá? Oxidante, explosivo, gás inflamável não tóxico. Isso indica perigo, risco químico, substância infectante, perigoso para o ambiente aquático, radioativo e aviso, risco biológico. Então, tomem cuidado, bastante atenção na hora de conduzir qualquer experimento a esses símbolos, a esses cuidados, a utilização adequada da vridaria, tá bom? A depender do design experimental, é super importante que vocês tomem atento a isso aqui todo, beleza? E aí, é isso. Uma outra coisa que eu adicionaria como cuidado extra é o seguinte: se você vai trabalhar com uma determinada substância química, saiba o peso molecular dela, quais são os cuidados que você tem que ter com ela, qual que é o tipo de atenção que você tem que ter, como que você vai descartar, como que você vai manusear, qual que é o tipo de equipamento, beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe e se inscreva no canal, beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!